Olá, sejam bem-vindos à Semana da PAN. Eu sou o Vitor Brown e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo que foi destaque em nossa programação. Na segunda-feira, a juíza Lisa Taubenblah, da 6ª Vara Federal de Santos, rejeitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra o ex-presidente Lula pela invasão do triplex no Guarujá. A Justiça rejeitou nesta segunda-feira uma denúncia contra o ex-presidente Lula. Ele é acusado de ter mandado membros do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e da Frente Povo Sem Medo invadirem em abril de 2018 o triplex do Guarujá. Na ocasião, os manifestantes só deixaram o imóvel depois de 4 horas de negociações com a polícia. Na decisão, a juíza Lisa Taubenblah, da 6ª Vara Federal de Santos, no litoral de São Paulo, disse não haver provas de que Lula tenha ordenado a ação. Para ela, embora o petista tenha afirmado que pediu para o líder do MTST, Guilherme Boulos, invadir o triplex, tais manifestações por si só não são aptas a constituir nexo causal. Além do ex-presidente, o Ministério Público Federal acusou Boulos e outras 3 pessoas. Em relação a esses, Lisa Taubenblah agendou para 16 de julho uma audiência de transação penal. Nesse caso, os denunciados podem optar por aceitar uma punição branda, que envolve multa, para que eles deixem de responder pela ação criminal. Foi justamente pelo caso do triplex do Guarujá que Lula ficou 580 dias preso na sede da Polícia Federal em Curitiba. Ao conjuro, o advogado Cristiano Zanin Martins, que defende Lula, disse que a denúncia era inepta. Já o advogado de Boulos, Alexandre Martins, afirmou ter a plena certeza de que a acusação vai ser rejeitada pelo Poder Judiciário. A decisão foi comentada em Os Pingos nos Is. Para além aqui até de um certo juridiquês, meu caro Augusto, parece que a turma lá do Boulos, que resolveu invadir o triplex, se deu mal, né? Devia sobrar para eles, né? O Lula nem precisa entrar nessa. Eu acho até, só registro os adjetivos aí completamente inadequados, né? O líder carismático, tá? Usados pela juíza. Porque carismático é o líder que quando sai na rua e começa a atrair multidões querendo abraçá-lo. Se o Lula sai na rua, as multidões vão querer outra coisa. A última coisa que vão querer é abraçá-lo. Então começa por aí. Agora, o Boulos tem que ser responsabilizado, é claro. É claro. Ué, como é que pode? Está lá na Constituição, direito de propriedade, ponto final. Aí ele se defende, entre aspas, com alegações absolutamente cretinas, assim, não, mas e a função social da propriedade também está na Constituição. Mas que função social teria o apartamento que o Lula ganhou de presente? Como todo mundo sabe, só o Guilherme Boulos e a turma dele ficam fingindo aí que não acreditam nisso. Então eles estavam lá para quê? Tanto que ficaram algumas horas, estão agitando. Estão querendo só a pura agitação, é isso que a Constituição não gosta que aconteça. Então, se quiser discutir Constituição, o Boulos perde, mas o problema dele é Código Penal mesmo. Tá? É ali que ele tem que ser enquadrado. E é isso. José Maria Trindade. Olha, Augusto, é preciso, urgentemente, talvez neste governo já tenha um início disso, né? De tornar cultural no Brasil seguir as leis. A Constituição garante o direito de propriedade, né? A legislação brasileira define como crime de 6 a 2 anos de cadeia uma invasão, né, de um imóvel e a lei vai assim, mesmo que esse imóvel seja seu, mas que esteja aos cuidados da justiça, que era o caso, né? O Lula fez um discurso insuflando ali as pessoas a invadirem o triplex. Quando ele diz, se é meu, mesmo se fosse uma situação dele, estava na justiça. Isso é material de prova de crime de corrupção, porque houve ali o que estava sendo julgado, era o dinheiro repassado para as reformas. O pagamento de propina para Lula nas reformas do triplex. Estava em decisão. Me lembro, Silvio, de uma maneira muito firme, quando ele ficou questionando ao juiz Sérgio Moro na época, né, sobre o imóvel então é meu. Aí o Sérgio Moro disse, nós não estamos aqui julgando a causa civil, isso aí é um debate civil. O que estava em debate lá era a reforma, várias reformas, e como eu falei ali no início, reformas esquisitas,
reformas mais caras do que o valor do imóvel, né? Com elevador dentro do próprio imóvel, coisas esquisitas de que faz quem tem dinheiro para jogar fora. Então, o que julgou na Lava Jato foi isso, né? A reforma, e o que se julgou agora, o Ministério Público entendeu que era crime, era a invasão. Então, assim, o Ministério Público entendeu que houve uma incitação ao crime e mais o crime. Então, Augusto tem razão. Mesmo se livrarem a cara do Lula, isso aí também, 2 anos a mais, 2 anos a menos, não vai ajudar o Lula ou piorar a situação dele. Não muda. Mas cada invasão, se o Boulos for condenado a 2 anos, em pouco tempo, ele para com essa fábrica de invasão pelo Brasil, né? Ou não, né? Ou não. Ainda na segunda-feira, o governo federal lançou a campanha Tudo Tem Seu Tempo contra a gravidez precoce. A nova campanha do governo de prevenção da gravidez na adolescência trouxe uma novidade que já chegou causando muita polêmica. É que a ministra da Mulher e Direitos Humanos, Damares Alves, defende a abstinência sexual como uma forma de prevenir, segundo ela, a gravidez infantil. O objetivo, de acordo com a ministra, é evitar que meninas de 11, 13 anos continuem iniciando a vida sexual precocemente, engravidando sem querer. 75% dessas meninas acabam também deixando a escola. A ministra, ela se defende das críticas de que a abstinência sexual não resolve o problema. Ela ressalta que quando fala em abstinência, ela não pensa naquela menina de 15 anos, 16, e sim em crianças a partir dos 10 anos de idade. Obrigada. 1 ano de conversa, isso não nasceu no insight, numa loucura de uma ministra fundamentalista, radical, moralista. Não. 1 ano conversando. 1 ano conversando porque a gente precisava e a gente precisa mudar os números que estão postos. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, se irritou com as críticas de que a campanha do governo vai se basear agora na abstinência sexual. Segundo ele, não há uma política única. Todas as outras formas de prevenção foram mantidas. O que se colocou nesse momento foi a discussão em torno da orientação, que também é importante. Ela vai motivar uma série de debates, como é que eu previno. Dos debates que vai ter é sim, você chegar e falar, eu me reservo o direito de ter minha atividade sexual no momento que eu achar melhor. E isso, se você quiser entender isso como abstinência, eu não entendo como abstinência não, eu entendo como comportamento mais responsável nas consequências. Agora, nesse ano, o Ministério da Saúde pretende distribuir 570 milhões de camisinhas masculinas e femininas. Existem ainda os programas de distribuição de anticoncepcionais, DIU, diafragma e pílulas do dia seguinte. O ministro da Saúde voltou a alertar para a necessidade do sexo seguro. Segundo ele, a sífilis explodiu no país nos últimos anos. E a AIDS, apesar de estar com a situação controlada, ainda apresenta um alto grau de contaminação. Exatamente porque as ações de prevenção estão sendo deixadas de lado. A polêmica foi discutida no Morning Show com a presença de Rodrigo Constantino. Vamos falar sobre isso. Constantino, vai você. 1 minutinho cada aqui para parecer final. Vamos lá. Em primeiro lugar, uma ressalva clara. Para mim, educação sexual é da família e não do Estado. Então eu não gosto do Estado moralista, não gosto do Estado se metendo. Dito isso, havia sim uma campanha, e existe uma campanha cultural progressista ao longo de décadas, de sexualização cada vez mais precoce e hedonismo. Exato. Eu acho nesse aspecto saudável lembrar que as mulheres e os meninos, os jovens, adolescentes deveriam se resguardar um pouco mais, não só por questão de doença, como gravidez precoce, que é um fator fundamental para a profissão, para a carreira. Então eu acho que nesse aspecto é uma campanha bem-vinda. Eu acho muito louco que no Fantástico eles foram discutir essa questão e aí eles chamaram mãe e filha. Mãe e filha, cada uma... E não teve um menino, E por que não tinha menino, gente? Perfeito. Isso que me incomoda um pouco. Ficar na responsabilidade da menina esperar como se fosse isso de um lado só. Fala, Adriles. É uma ideia inexequível a curto e médio prazo, mas é utópica no sentido de espalhar essa ideia. A gente vive numa cultura de cafajestice sexual, nem sei se é uma coisa de uma ideia progressista, de funk ostentação, de objetificação da mulher. O Estado colocar essa ideia. Eu não sei como é que vai ser feita essa campanha, mas se fizer uma apologia ao tipo de vínculo afetivo, de identificação,
atenção, de companheirismo, para além da simples objetificação sexual do outro, ela será muito bem-vinda. Ou seja, o orgasmo é muito maior, mais amplo, mais cósmico, quando você está com alguém com quem você se identifica e não o trata como simples objeto descartável, como é o caso que a nossa cultura cafajeste sexual faz. O Estado pode promover essa ideia, a curto prazo eu acho que ela realmente vai ser complicada de ser feita, mas ela está aí exatamente como um pai pode estabelecer um princípio de uma ideia de resguardo sexual para um filho, e ele pode não assimilar num primeiro momento, mas depois na maturidade ele pode amadurecer inclusive sua vida sexual. E a turma da bolha, da elite, não entende isso e por isso tem preconceito com a Damares, que é uma das ministras mais bem avaliadas pelo povo. Agora, ela fala a linguagem popular. Tem um texto hoje no Estadão do Pedro Fernando Nery chamado Crentefobia, que toca nessa ferida. As pessoas têm preconceito com o evangélico nesse país. Agora, eu acho que, só para complementar, eu acho que é uma visão conjunta. Esse assunto é um assunto para ser tratado. Eu discordo do Constantino, porque eu acho que é uma questão do Estado, sim, através da educação. Você pode explicar sobre doenças, então, sobre coisas objetivas. Você propagar na questão pragmática daquilo, do que pode ser uma consequência de um sexo precoce, de uma relação iniciada precocemente. Eu acho que, mais uma vez, houve ali, não sei se por má vontade dos oposicionistas, ou por uma deficiência de comunicação do governo e da própria ministra, mesmo quando falou em abstinência, e depois, no decorrer da polêmica, veio reforçar que isso era uma atitude complementar à educação. Não pode ser política de Estado. Não pode, sim, de trabalho junto de escola, família e educação. Perfeito. Com relação à deterioração da população e de valores, que o Adriles de alguma maneira resvalou no comentário dele, eu acho que a gente está falando exatamente do cerne, que poderia nos tirar dessa situação de depravação que você aponta. Alta cultura que a gente não tem acesso. Que é a educação, gente, a informação. Quando você detém a informação, informa o teu povo, educa o teu povo, obviamente... Mas Edgar, é uma educação moral também. É uma questão que às vezes tem a ver, por exemplo, com tabus. Exato. O tabu sempre serviu na sociedade, mas isso é implícito. Para freio aos apetites. E a gente tem uma cultura hedonista que diz o seguinte: faz tudo aquilo que te dá na telha, que te dá prazer. Segue seus instintos. Não tem nenhum princípio de prazer. Isso é autodestrutivo. Eu acho que tem uma discrepância no que você fala, porque não é uma atitude cultural, ela vem da falta da educação. Se você educação moral também. Se você soma a falta de educação, a capacidade de discernir de uma criança que estaria em idade escolar com capacidade de pensar também por ela própria, a partir do que ouve dos pais, a partir do que ouve da escola, que aquele momento não é o adequado, isso sim é uma educação que se efetiva. Eu queria fechar meu comentário só citando o Nelson Rodrigues. Para além de uma educação sexual, o ser humano precisa de uma educação amorosa. Essa é a iniciativa do governo. Unir o afeto e o sexo. Isso. O afeto e a sexualidade para uma criança. Isso é um bem de valor cultural que deve ser ensinado. Sim, amor para ensinar, amor para criar. Jair Bolsonaro defendeu a campanha que incentiva a abstinência sexual. O presidente afirmou que a iniciativa previne a gravidez e a transmissão do HIV. Bolsonaro ainda acrescentou que uma pessoa com HIV, além de ser um problema sério para ela, é uma despesa para todos aqui no Brasil. A declaração foi comentada no 3 em 1. O que você achou, Thaís? Eu queria lembrar que o Bolsonaro, quando ele assumiu, ele desmontou o Departamento de Combate e Prevenção ao Vírus da AIDS. E foi para reduzir a despesa com algo que ele provavelmente não achava relevante. Mas em 1996, o Ministério da Saúde fez o contrário. Ele investiu, foi um dos primeiros a fazer isso, no programa de distribuição gratuita de retrovirais. E o que aconteceu com isso? Ele reduziu brutalmente a velocidade de disseminação da epidemia. Hoje, os especialistas dizem que não fosse esse programa de distribuição gratuita de medicamentos, o Brasil, que tem não chega a 1 milhão de infectados pelo vírus, hoje teria atingido níveis de países africanos, alguns com 18 milhões de contaminados. Então, o presidente tem que lembrar que às vezes o barato sai caro. Constantino. A fala do presidente é infeliz, não em relação à abstinência sexual, que a gente até debateu aqui. É infeliz em relação ao coletivismo de uma doença, né? O doente faz mal e custa caro para todos. Veja, todos os doentes são assim, né? O sujeito que fuma e pode ter mais risco de câncer também representa um fardo coletivo, porque nós temos uma saúde socializada, o SUS. Então isso é evidente. Agora, até onde vai? Então o governo vai impor exercício físico para todos, porque o ócio é perigoso?
Não é por aí o caminho, temos que ser um pouco mais humanos nessa hora. Quem pega a doença merece todo tipo de apoio que for possível. E eu lembro só também que não podemos ideologizar esse assunto. No passado, fizeram muito mal aqueles que representam um comportamento de risco, os que disseram que a AIDS não tinha nada a ver com certos comportamentos, porque isso acabou gerando uma bolha de ignorância e gerando mais casos de infecção. Para fechar, Josias. De novo, uma frase muito infeliz do presidente, inclusive porque estigmatiza gente que já está enfrentando a doença. E é preciso lembrar que acidente de automóvel, por exemplo, produz pacientes que também oneram a rede pública. Nem por isso o Bolsonaro deixou de defender no início do seu governo, chegou a praticar, inclusive, a justiça é que reviu as suas decisões, a retirada de radares das ruas. Evidentemente, isso contribui para o aumento dos acidentes de trânsito e também para onerar a rede pública de saúde. Então, um presidente é contraditório até em relação aos seus próprios atos. E aí ficar estigmatizando um sujeito que já está enfrentando uma doença não fica bem para um presidente da República. O presidente deveria vigiar mais a sua língua. Hoje a língua do Bolsonaro é o grande líder da oposição. A oposição está destroçada, não existe. E aí o presidente aciona a sua própria língua como líder da oposição ao seu governo. Em semana marcada pela volta do recesso parlamentar, o Congresso aprovou o projeto de lei que regulamenta o combate ao coronavírus. A decisão foi analisada por Marco Antônio Villa no Jornal da Manhã. Essa é uma questão importante. Lembrar que aqueles que não entendem o funcionamento entre os poderes e o equilíbrio de poderes e contrapoderes, né, que é básico no funcionamento da democracia, vai falar assim, puxa, esse PL é um projeto de lei, como foi aprovado rápido? Por que o Congresso não funciona sempre assim? Porque são situações radicalmente distintas. Aí, no caso de uma emergência, de uma epidemia que não se sabe ainda a sua extensão, tendo em vista, teve um tratamento de urgência. É diferente, por exemplo, de um projeto de lei normal, que desenrola-se no Congresso Nacional, é diferente de uma medida provisória e é diferente de uma PEC, proposta de emenda constitucional, que cada um desses exige um quórum diferente de votação. Portanto, não pode se misturar uma coisa e outra. Por que eu digo isso? Porque é muito comum, num debate de baixíssimo nível, como nós temos no Brasil, de fazer uma associação, sim, há uma demonização do judiciário, que é horroroso, o legislativo, que é péssimo, e o paraíso está situado do outro lado da Praça dos Três Poderes, conhecido também como Palácio do Planalto. Isso é uma falácia. É uma falácia. Os três poderes têm problemas, né? E o legislativo, essa demonização é, no fundo, um desejo de querer impor novamente a ditadura. E quem aposta nisso vai perder. O projeto de lei que estabelece regras e medidas para o controle do coronavírus foi sancionado na sexta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. A cidade de Anápolis, em Goiás, foi o local definido pelo governo para a quarentena de 18 dias dos brasileiros que estavam em Wuhan, na China, e dos integrantes da FAB envolvidos na operação de repatriação. Na terça-feira, uma comissão do Senado aprovou um convite ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, para dar explicações sobre as falhas no Enem. A Comissão de Educação do Senado aprovou o convite ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, para prestar esclarecimentos sobre os erros no Exame Nacional do Ensino Médio de 2019. A solicitação foi feita pelo senador Randolfo Rodrigues do Amapá, líder da rede e da minoria no Senado. Inicialmente, o parlamentar pediu a convocação, o que obrigaria a ida de Weintraub à casa. Tudo isso com o objetivo de esclarecer os contratempos. Porém, a convocatória foi transformada em convite pelos senadores durante o debate. O presidente da comissão, o senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, fez a argumentação sobre a mudança. Que uma convocação chega a ser deselegante na relação do poder legislativo, principalmente da mais alta casa legislativa do país, com o ministro de Estado. Então eu consulto os queridos membros dessa comissão se existe a possibilidade de nós alterarmos para convite. Na hipótese de ele não comparecer com convite, evidentemente nós faríamos imediatamente a convocação. A senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, cobra rapidez para as questões envolvendo a educação do país. Corroborando só no sentido do prazo.
urge, é para ontem, podemos dizer assim. Então, gostaríamos de só pedir essa atenção e acredito que não só Vossa Excelência, mas todos aqui que têm interesse em ver a educação do país realmente ir para frente, dar e resolver essas questões que são para ontem. O senador do PT de Pernambuco, Humberto Costa, diz que o ministro deve explicações. Mas nós achávamos que não poderia haver um pior. E veio um pior. E o pior é que esse pior que veio se acha. Isso é que ele teve aqui no Senado, teve na Câmara, confundiu nome de filósofo com nome de comida árabe e tal, né? Mas se acha, é arrogante, é prepotente. Com a pressão dos senadores, o convite foi feito para que Weintraub compareça já na próxima terça-feira, dia 11 de fevereiro. Vale lembrar que erros na correção da prova afetaram milhares de candidatos. Na Câmara dos Deputados, o ministro foi convocado a prestar esclarecimentos por 2 vezes. O tema foi comentado por Rodrigo Constantino e Marco Antônio Villa no Jornal da Manhã. Olha, tá na chuva, é para se molhar, não aguenta o calor, não vai para a cozinha. Qualquer ministro e qualquer funcionário público, diga-se de passagem, precisa prestar contas para a população e os representantes da população estão realmente no legislativo. Então é normal que isso aconteça, é um convite e tudo mais. Dito isso, eu tenho algum receio do uso oportunista e político que muitos fazem, ignorando justamente aquela questão de princípio que é tão cara a todos nós. Ou seja, ter uma régua única que mede os diferentes governos. A gente sabe, a gente viu aí na reportagem, o senador Humberto Costa, esse sim, deve muitas explicações e sobre casos muito mais relevantes para o país, e fica lá realmente acusando o outro de forma oportunista e política. Houve erros no Enem? Houve. Precisa de explicação? Precisa sempre. Agora, hiperdimensionar isso porque não gosta do estilo do ministro, eu acho que aí falta senso de proporção. Eu não gosto do estilo do ministro. Eu acho que em nada ajuda nessas horas onde ocorre deslize e incompetência e tudo mais. Não é por isso que vamos demonizá-lo, pedir sua cabeça o tempo todo, com qualquer tipo de pretexto. Faríamos isso se fosse Renato Janine Ribeiro, se fosse Fernando Haddad no Ministério? Creio que não. Então é preciso ter aqui um padrão único e não esse duplo padrão hipócrita que vemos tanto por aí. É interessante como minutos atrás, né, eu falei dos filhos, daria até uma tese, os filhos do presidente, né? Como a República foi se deteriorando, eles foram piorando, né? Basta você ver os filhos do Prudente de Moraes e o respeito do pai à coisa pública, a família Salles, do Campos Salles. Mas foi indo e chegamos nessa república de fancaria que nós vivemos agora, né? Por isso que a história é tão importante, inclusive para a gente compreender o trágico presente que nós estamos vivendo. A reportagem é ilustrativa, porque ela bate com o que eu falei minutos atrás, quando eu me referi aos filhos queridos de Lula e Bolsonaro, os dois agindo contra o interesse público de formas diferentes, porque inclusive tiveram acesso a questões diferentes, né? Eu me referi a Flávio e a Fábio Luiz, de um e de outro. Aí foi interessante, aparece o Weintraub nas imagens, para quem nos acompanha pelo YouTube, e aparece o senador Humberto Costa. Eles são iguaizinhos, o Weintraub é ignorante, né? E o Humberto Costa também. O Humberto Costa quis gozar do Weintraub agora, vocês ouviram, mas ele não sabe. É o reino dos ignorantes, são os rastaqueras. Ele disse assim, esse ministro confunde comida árabe com filósofo. O Kafka não é filósofo, o senhor não o leu, ele é um escritor, provavelmente o principal escritor hoje da República Tcheca. Foi mudando de denominação. Quando o senhor visitar Praga, já deve ter ido lá naqueles aviões da alegria do Senado, você tem um roteiro Kafka, do Franz Kafka, para conhecer inclusive a Casa Azul, onde ele escrevia, passava parte do seu tempo, né, na parte alta de Praga. Então ele quer gozar o outro, que é ignorante, e ele também é ignorante. Eles são iguaizinhos na ignorância. Aqui, inclusive, no Jornal da Manhã, aonde se discutiu pela primeira vez a Base Nacional Curricular do Renato Janine Ribeiro. Aqui, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, em que ela foi lida e demonstrada que era um absurdo aquilo, né? Aquilo era um verdadeiro absurdo. Aqui que foi apresentado no primeiro lugar, depois ela passou por alterações, inclusive no governo posterior, quando Mendonça Filho assumiu
já no governo Temer, o Ministério da Educação. A questão central sobre a educação, nós 27 unidades da federação, 26 estados e o Distrito Federal têm excelentes experiências educacionais no ensino público. A grande questão é que elas não são conhecidas e o MEC poderia reunir os secretários, e nunca o fez, porque ele tem medo dos secretários, o ministro, os secretários estaduais da educação. Ele tem medo de visitar escolas, conhecer as boas experiências, ver a possibilidade de socializá-las, né? Apresentando essas experiências exitosas, e tem vários estados que fazem isso com muita competência. Mas por que ele não faz? Porque ele tem medo, ele é incompetente, ele desconhece os assuntos de educação, ele não consegue discutir nenhum assunto. Por quê? Porque ele nunca foi da área. E mais do que isso, podia não ser da área e assumir um cargo. Nós já tivemos no Ministério da Saúde um economista. No longínquo passado, José Maria Alckmin foi muito criticado no governo do JK, diziam que ele não tinha formação de economista e tal. Então, e exerceu bem suas funções na época de ministro da Fazenda, assim como outro citado como ministro da Saúde. Mas não é essa a questão, é o absoluto desinteresse, o panfletarismo. Ele segue ideias de um cidadão horroroso, que nem vale a pena citá-lo aqui, o sujeito desprezível. Aquele que disse, dias atrás, que o Bill Gates, sim, o Bill Gates é que criou e patenteou o coronavírus porque queria diminuir a população da Terra. Então a questão que se coloca é que tem um incapaz. Nós temos brilhantes pessoas, ou secretários estaduais de educação, ou pessoas de ONGs, eu já citei várias vezes o caso do Instituto Ayrton Senna, são experiências muito bem feitas. Então a grande questão é que o ministro da Educação tem de criar pontes e não dinamitá-las, tem de conversar, viajar o Brasil. Ele não conhece o Brasil. É aquela história, lembrando uma música da Elis Regina, o Brasil não conhece o Brasil. Lembra Querelas do Brasil, 1976? É assim. Então são pessoas que não sabem, nós estamos no lugar errado. Antes era o Ricardo Vélez, que também não conhecia nada de educação, que foi designado sem que o presidente da República o conhecesse. E agora, o Onix Lorenzoni sendo fritado, estavam falando, um bom lugar para ele, vamos encostá-lo. Sabe onde queria encostá-lo? No MEC, no Ministério da Educação. Então, quebre a relação binária. Humberto Costa na reportagem e o Weintraub. Quebre para tudo a relação binária, para toda a visão de Brasil. O Brasil é muito maior do que a mediocridade representada por Lula e Bolsonaro. É essa que é a questão. O nosso país é um país de grandes potencialidades, tem grandes discussões em todos os campos. Isso que a gente tem de quebrar, porque os dois se autoalimentam, porque eles são a mesma coisa, no fundo. Os dois odeiam a democracia e as liberdades. Os dois apostam em soluções autoritárias, um de um lado, outro de outro. E essa reportagem fortalece o que eu disse há minutos atrás. Eles são iguaizinhos, inclusive na ignorância. Na quarta-feira, um grupo de parlamentares acionou o Supremo Tribunal Federal para pedir o afastamento de Abraham Weintraub do MEC por crime de responsabilidade. O documento é assinado por membros de legendas de centro e oposição. O pedido argumenta que Weintraub violou diferentes princípios da Constituição, como o da eficiência e da transparência. Entre os exemplos estão os erros de correção nas provas do último Enem e nos resultados do SISU, que, segundo os parlamentares, ainda não foram resolvidos, e a ausência de execução do plano de alfabetização. Também é citado o não uso de R$ 1 bilhão resgatados pela Lava Jato e destinados à pasta. Outra violação apontada pelo documento é a do princípio da impessoalidade ao tratar de formas diferentes reclamações em relação ao Enem. No 3 em 1, o deputado federal Felipe Rigoni, do PSB, explicou o pedido de impeachment de Weintraub, que será relatado no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Ricardo Lewandowski. Infelizmente, o ministro ele não tem demonstrado competência suficiente para ser ministro. E não só na questão do Fundeb, mas na questão da alfabetização. Ele perdeu, por omissão, por incompetência da gestão dele, R$ 1 bilhão que foram recuperados da corrupção pela Lava Jato, que não foram executados e não podem ser recuperados para a educação no ano passado. Esse dinheiro foi para o Tesouro e não volta mais para a educação. Isso é equivalente a 17 vezes o que a gente gastou com creches no ano passado, para vocês terem uma ideia. O senhor pode explicar melhor isso, deputado? Só 1/3 das crianças no Brasil têm acesso a creches. Deputado, eu só queria... Então, ele que está se desligando, essa que é a questão.
Só para complementar, eu já ouvi essa história de 1 bilhão. O senhor poderia explicar como é que um ministro perde R$1 bilhão e isso evapora? O senhor pode explicar, dar mais detalhes sobre esse episódio? Exatamente como é que funciona. O que acontece? Quando você tem uma dotação orçamentária, seja ela ordinária ou extraordinária, ela precisa ser feita ao longo daquele ano, tá? E é um termo que é chamado de precisa ser empenhado, ou seja, você precisa ter um projeto e dizer exatamente qual é o projeto que será executado aquele dinheiro, tá? Se não tiver esse projeto, quando termina o ano, ou seja, quando vira de 31 de dezembro a 1º de janeiro, todo esse dinheiro que não foi empenhado volta para o Tesouro, tá? Então, esse R$1 bilhão foi exatamente isso que aconteceu. Ele chegou no Ministério da Educação, e foi uma luta grande para que esse R$1 bilhão da Lava Jato fosse para a educação, e não teve projeto para ser realizado. E, gente, não faltam projetos para se fazer na educação. Com R$1 bilhão são 500 creches que a gente consegue construir em média, tá? Então, ele não teve projeto e, por consequência, esse dinheiro voltou para o Tesouro Nacional e serviu de compensação do déficit primário que a gente teve no ano passado. Ainda na quarta-feira, o Senado dos Estados Unidos absolveu o presidente Donald Trump no processo de impeachment. Donald Trump foi inocentado, colocando um fim nessa história, nesse processo do impeachment, mas na verdade essa história só vai ter um fim definitivo mesmo no mês de novembro, quando acontecem as eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos, e o povo vai decidir se Trump fica por mais 4 anos ou sai da presidência. Durante esse processo do impeachment, as pesquisas mostravam que as opiniões dentro do eleitorado democrata e dentro do eleitorado republicano, as opiniões não mudaram. Agora a gente fica a questão sobre se essa história do impeachment teve algum impacto ou não nos eleitores independentes, que são aqueles que não votam pelo partido, mas sim pelos candidatos, né? Então, é só nessas eleições mesmo que a gente vai saber se esse processo do impeachment prejudicou de alguma forma a imagem de Donald Trump ou não. Aqui repercutindo muito também a questão do voto do senador Mitt Romney, que foi o único republicano a votar pela condenação de Donald Trump por causa da acusação de abuso de poder. Mitt Romney é senador pelo estado de Utah, ele já foi candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano em 2012 e tem todo um histórico de críticas a Donald Trump. O próprio estado dele, Utah, é um estado de maioria republicana, mas que não gosta muito de Donald Trump. Então não foi uma surpresa esse voto de Mitt Romney, mas agora ele está lidando ali com a rejeição do partido e alguns políticos, inclusive, já chegaram a falar até em expulsá-lo do Partido Republicano, entre eles o filho de Donald Trump, Donald Trump Jr. O ator José de Abreu voltou a ofender Regina Duarte, que recentemente aceitou o convite de Jair Bolsonaro para assumir a Secretaria Especial da Cultura. O assunto foi discutido em Os Pingos nos Is. Zé de Abreu atacou novamente Regina Duarte. Ele disse à Folha de São Paulo, abre aspas, não dá para respeitar quem apoia o Bolsonaro. É isso aí, Robson, sobe a trilha que é bom. Eu não tenho o menor respeito. Para mim não interessa se é homem ou mulher. Não pode. Fascista a gente trata no cuspe. Não há como considerar o fascista um ser humano. E quem apoia fascista é. Fascista não tem sexo. Vagina não transforma uma mulher em ser humano. José de Abreu disse ainda que não vai parar. Abre aspas, eu sou radical. Estou num caminho sem volta. Fecha aspas. Também acho que ele está num caminho sem volta, né? A insanidade não tem retorno. Ele é apenas um cafajeste irrecuperável. É um ator medíocre, um canastrão, condenado à vida de eterno coadjuvante, um ressentido, porque nunca foi protagonista, nem será, está encerrando a carreira, fazendo fora do estúdio e dentro o mesmo papel, cafajeste. Zé, quer comentar? O Zé de Abreu, ele é outro que me assusta a importância que se dá. Ele, como fala sempre que o Augusto, não tem nenhuma importância e partiu para a agressão total, né? E coloca aí cuspe e dizendo aí que a Regina Duarte é fascista. Isso não é verdade. Deixa a Regina trabalhar, deixa ela apresentar a proposta dela e depois nós vamos ver ali, e ele poderia fazer críticas construtivas, porque, olha, não há como
o grupo que está criticando a ministra, a secretária Regina Duarte, né? Não há como esse grupo não deixar de transparecer que está magoado, está longe do poder, perdeu a eleição. Uma nova ideia entra. E a Regina Duarte é essa nova ideia. Pelo menos foi o que apostou o presidente Jair Bolsonaro. Deixar a coisa funcionar. É assim que vive a democracia. Olha só, Zé, durante alguns meses, quase todo ano de 2011, ela foi a ministra da Cultura da Dilma. A Ana Buarque de Holanda foi a ministra da Cultura da Dilma. Poucas vezes eu vi tanta mediocridade numa pessoa só. Ela ficava como uma barata tonta, não sabia o que fazer, era toda atrapalhada, né? Parva, uma coisa lamentável. E, no entanto, ninguém, nem na oposição, muito menos, né, entre os governistas, ninguém fez uma crítica a ela. A oposição, aquela moleza de sempre, né, aquela malemolência. E eles elogiando, tentando segurar. Por quê? Porque ela era mulher, quem falasse alguma coisa era machista e misógino. E preconceituoso. Irmã do Chico. Então ela podia errar à vontade. Até que nem a Dilma conseguiu conviver com uma ministra. Até a Dilma achou fraca a ministra, hein? Então você vê que juízo de valor aí é desmoralizante. A Regina Duarte, se fosse do PT, se fosse ligada, se fosse irmã do Chico, estaria sendo tratada de outra maneira. São poucos as personalidades ligadas à cultura que têm coragem de dizer o que diz, por exemplo, Fernando Meirelles, um cineasta aí que acabou de dirigir Os Dois Papas, um belo filme. Ele disse, olha, eu não concordo com as ideias da Regina, não concordo com as posições políticas, mas ela pode ser a solução, porque ela é uma mulher ligada às artes, ela é honesta, ela é sincera, ela sabe da importância das atividades culturais, que falem pelo menos isso. Agora, esse idiota do Zé de Abreu está procurando algum espaço, porque como ator ele nunca foi alvo de reportagem nenhuma. Na quinta-feira, a Justiça rejeitou a denúncia contra Glenn Greenwald por crimes ligados à invasão de celulares de autoridades. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal em Brasília, rejeitou por hora a denúncia contra o diretor do site The Intercept Brasil, Glenn Greenwald. Ele foi acusado pelo Ministério Público Federal por envolvimento na invasão ao celular de autoridades, como o ministro Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato em Curitiba. Os outros 6 denunciados se tornaram réus e vão responder por associação criminosa e crime de interceptação telefônica, informática ou telemática sem autorização judicial. São eles Walter Delgatti Neto, Tiago Eliezer Martins Santos, Danilo Cristiano Marques, Gustavo Henrique Elias Santos, Suelen Oliveira e Luiz Molição. Em relação a Glenn, o juiz afirmou ver indícios de conduta criminosa por parte dele. No entanto, Ricardo Leite decidiu rejeitar a denúncia com base em uma liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. No dia 7 de agosto do ano passado, o magistrado proibiu investigações contra o diretor do The Intercept, determinando que Glenn não poderia ser responsabilizado pelo vazamento das supostas conversas. Em consequência disso, o juiz Ricardo Leite escreveu: deixo de receber por hora a denúncia em desfavor de Glenn Greenwald diante da controvérsia sobre a amplitude da liminar deferida pelo ministro. O juiz argumenta que, pelo contexto dos diálogos, Glenn instiga Molição a apagar as mensagens de forma a não ligá-lo ao material ilícito. Ricardo Leite afirma que esse auxílio moral dado por Glenn poderia dar motivo, inclusive, a um pedido de prisão preventiva. Glenn Greenwald comemorou a decisão nas redes sociais, mas disse que ela não é suficiente e que os advogados dele vão ao Supremo. Eles vão pedir uma decisão que deixa bem claro que essa denúncia não é só contrário à decisão interior do STF. O advogado Ariovaldo Moreira, que representa Walter, Suelen e Gustavo, afirmou que a decisão era esperada e disse estar convicto de que os clientes serão absolvidos. O tema foi comentado no Morning Show com a presença do comentarista Alexandre Borges. Como é que vocês analisam essa situação? Só pontuando que para a Polícia Federal, a Polícia Federal, pela investigação, não detectou, não concluiu isso que o Ministério Público levou
até o STF, né? Como é que vocês veem todo esse imbróglio envolvendo aí o jornalista Glenn Greenwald e o procurador específico aí que conduziu esse caso? Olha, tem dois polos aí sobre liberdade de imprensa, né? Aquele tipo de liberdade de imprensa que é sufocada por uma ditadura, totalmente suprimida, e aquele tipo de liberdade se transforma em libertinagem. Você não pode, sob pretexto de liberdade de imprensa, atacar ou exatamente roubar material privado, invadir material privado, sob pretexto de fazer uma revolução histórica no país, sob pretexto de um tipo de ideologização do jornalismo. Veja bem, todos os, entre aspas, parceiros de Glenn nessa história são acusados, são réus, acusados de associação criminosa. É só o Glenn que não tinha consciência. Se a gente lê com precisão os diálogos, a gente percebe claramente uma orientação, inclusive quase que uma ordem explícita para apagar material. Ou seja, ele acompanhou seguidamente, de maneira paulatina, toda a captação desse material e acompanhou e editou esse material, e a imprensa acompanhou a edição desse material e não forneceu totalmente esse material escuso, apropriado de maneira indevida para a justiça. Ou seja, tanto a justiça quanto a grande mídia ficaram à mercê das ordens implícitas do senhor Glenn Greenwald. Eu acho que esse tipo de coisa é um absurdo. O Glenn tinha noção, tinha plena consciência, ao que os diálogos indicam, de que essas pessoas estavam cometendo crimes ilícitos. E estabelecer para ele a salvaguarda de uma liberdade de imprensa e para os outros, que são bandidos, estelionatários e hackers consumados, a prerrogativa deles serem culpados e o Glenn não, eu acho uma injustiça enorme em relação, inclusive, aos comparsas dele nessa coisa que foi o pior, eu volto a dizer, o pior escândalo da própria imprensa, que endossou um tipo de roubo, um tipo de crime que não deu em rigorosamente nada. Alguém poderia falar, o interesse geral da nação. Não ficou comprovado nenhum tipo de ilícito em relação ao Lava Jato ou ao Sérgio Moro. A decisão do juiz, o Vini bem lembrou, só não foi negativa ao Glenn por causa exatamente do endosso do senhor Gilmar Mendes à figura que ele acha que é impoluta do Glenn Greenwald. Isso é um absurdo, tanto do judiciário quanto da imprensa brasileira, e lança muitas sombras sobre o princípio do que é ou não liberdade de imprensa no país. Mas, João, isso é um veredito informal que você dá, né? Você dá com muita certeza. Agora, veja... O juiz deu um veredito informal. Ele falou que só não condenou o Glenn, só não acusou o Glenn por causa do Gilmar Mendes. Mas veja, a lei existe, tanto que os hackers estão presos. Mas o Glenn não. O Glenn não, porque talvez não tenha... Porque talvez não tenha havido... Ele recebeu o resultado de um hack. E na conversa que condena a máfia e não Dom Corleone. Então, deixa eu falar, ele não falou para hackearem. As pessoas hackearam e ofereceram a ele. Ele e a usou mensagem esse material. Posso falar Isso. rapidinho? A mensagem que você se refere à troca de mensagem, ele não instrui em apagar. Eles perguntam sobre isso e ele diz o seguinte na mensagem. Vai lá ler aspas. Ele fala assim, ó. Vocês podem apagar ou não, tanto faz. O que vocês me entregaram, eu já tenho guardado aqui, então, pra mim, e eu não posso instruir vocês. Ele já tinha o material e foi depois do hack. Ele não instruiu os caras a roubarem. Agora, se você... Escuta rapidinho, Adrilles, se você puder ouvir só. Se você não gosta da forma com que ele expôs isso ao público, se você acha que ele guarda informações ali, que ele não publicou de uma forma correta de uma vez só, se ele fez pinga-pinga, se ele tem interesse político, aí é uma outra história. Eu acho que você pode ter todo esse tipo de crítica. Agora, um jornalista que recebe esse tipo de informação, ele não fez o cara hackear, ele recebeu o resultado. E se ele acha que é de interesse público, ele pode publicar. Agora, se essa publicação você está questionando, aí eu acho que você tem um ponto. Agora, dizer que ele conduziu os hackers a fazerem tais e tais coisas, baseado nesse diálogo, vão lá e leiam o diálogo, não dá para ter essa certeza, não, Adrilles. A decisão, eu estou me pautando pela decisão do juiz, que inclusive livrou da condenação, não, do indiciamento do Glenn. Ele só fala que não indiciou o Glenn exatamente pela proteção que o Gilmar Mendes deu a ele. Ele fala quase que explicitamente que o Glenn
praticamente induziu de maneira turva, com aquele português dele meio esquisito, a apagarem as mensagens. Essa é a minha visão também e é a visão do juiz que deu essa sentença. Que liberou ele, né? Estranho. Se ele livrou por causa do Gilmar Mendes, Se ele Paula, tivesse você sabe tanta disso. certeza, Não, ele livrou por poderia causa do se Gilmar Mendes, enquadrar. é bem explícito. Só uma coisa que eu acho oportuno esclarecer é o seguinte: esse material editado que você se coloca, talvez tenha passado ao largo aí na tua observação, Adriles, esse material teve na mão do próprio Sérgio Moro, integral na mão do Sérgio Moro, via o material descoberto com os hackers. Mas e Que o daí? Moro, inclusive, queria jogar tudo fora. Você lembra disso? Não, mas deveria, porque tem material privado sobre a vida privada das pessoas. Tem um material de interesse muito importante Até na mão agora ali. não surtiu E que nenhum não tipo de caberia, coisa. você lembra dessa ocasião? Não caberia a ele, como juiz da justiça, determinar a eliminação desse material sob a alegação Sabe, de a que Polícia teriam, Federal, que teriam a Justiça do nomes STF. ali do STF. Eu me lembro muito bem disso. Deixa eu ouvir o Alexandre Borges falar a esse respeito, a esse imbróglio todo envolvendo o jornalista Glenn Greenwald, o Ministério Público e a Justiça. E Gilmar Mendes. Bom, quando começou a Vaza Jato, eu estava no 3 em 1 e a minha posição era pública e todo dia no programa eu batia nessa história de que esse material não era periciado. Isso era uma coisa que me incomodava muito, né? De você ter alguém dizendo, eu tenho aqui o material, e ia aos poucos, ia liberando. Eu não achava aquilo correto, moralmente, eticamente, porque... Inclusive, a maneira como a gente hoje tem que lidar com esse tipo de informação, eu acho que a própria justiça, a lei ainda não acompanhou esse mundo das redes sociais. A liberdade de expressão ela tem que ser defendida, mas ela não é ilimitada em diversas situações, né? Em termos de calúnia, difamação, injúria. Por exemplo, você não pode chegar num teatro lotado e gritar fogo, aí sai todo mundo correndo, tem gente pisoteada e tal. Perfeito. Da mesma maneira, todos nós aqui que trabalhamos e falamos em público, nós já passamos por situações em redes sociais onde nós fomos difamados, pegaram coisas que nós falamos e foram distorcidas, você já passou por isso, eu já passei, todos nós. E nós estamos aprendendo a lidar com isso. Então nós Você acha que o método do Intercept foi pior do que o conteúdo que eles apresentaram ali, Alexandre? Eu tenho dificuldade, primeiro, até de confiar no conteúdo, né? Porque eu acho que podia ter tido uma auditoria independente, era o que eu pedia na época. Ele dizia que não confiava e fica um negócio meio difícil, porque ele dizia assim, eu não posso dar esse material para ninguém, porque eu não confio em ninguém para auditar o material. Então ele queria la garantia sou eu, né? Quer dizer, eu que tenho que confiar na palavra dele. Então, ok, pode até ser verdade, mas é um negócio muito grande, muito importante, que bota em suspeição a maior operação anticorrupção da história do país, uma das maiores do mundo, em cima de um material conseguido com bandidos, Claro que se provou. um negócio em cima de bandidos, de hackers, e que você não pode ter uma auditoria independente para ver, porque é muito fácil você forjar conversas de WhatsApp, conversas de Telegram, é muito fácil. Você pegar, inserir frases, tirar de contexto, não precisa ser a Suelen lá de Araraquara, lá os carinhas lá sei lá da onde que fizeram, né? Não é exatamente, porque vocês devem lembrar no começo, falavam, não, a KGB, são hackers russos, não sei o quê. Quando vira é o fulaninho lá de Araraquara, sei lá da onde, não sei o quê. Porque hoje em dia... Pois bandido já, de cartão de crédito, estelionatários. Não é a KGB e... Sim. Entendeu? Sim. Nada disso. Não, mas olha, pra esse ponto existe a lei, os caras estão presos, entendeu? Tô falando, mas enquanto isso, eu tô falando do precedente. O precedente você pode manchar reputações, soltando coisas por aí, faz uma bagunça enorme, e aí depois, 1 ano, 2 anos depois, você vai descobrir que de repente o material foi alterado. Mas em última instância, esse material tá na mão da Polícia Federal e do juiz, Em primeira instância, esse material não provou nada, né, Alexandre? Mas você acha que se o material tivesse algo que realmente contradissesse o material do Intercept, a polícia não ia expor isso? O ministro, inclusive, não ia expor isso? Porque estaria a seu favor, seria o grande álibi. Olha, tem edição, está aqui. Ninguém mostrou nada. Só que aí o estrago tá feito. Aparece 6 meses, 1 ano, 2 anos depois que aquilo ali foi periciado e não corresponde exatamente à integralidade da conversa, mas aí o nome da pessoa já está na lama. Então eu acho que a sociedade, o mundo, está aprendendo ainda a lidar com esse tipo de situação. Eu acho que a gente tinha que ter cuidado, ter um pouco mais de prudência quando você lida com esse tipo de material. Quando alguém diz, eu consegui, e de bandido e de hacker, consegui aqui uma conversa do celular do Edgar, do Alexandre, do Vini, não sei o que.
tá aqui, ó, eles falaram isso e aquilo. Eu acho que a gente tinha que aprender. Tinha que aprender e falar, calma, peraí, vamos periciar, vamos ver, né? Antes de sair também pulando para as conclusões, porque isso realmente pode causar danos muito sérios às pessoas, né? Eu tenho visto de uns dias para cá, vazamento de informações e fotos íntimas, não sei o que lá, aí de gente que faz isso, aí depois reclama, você fala assim, por que todos nós, juntos, não começamos a refletir se vale a pena. É o que se falava com um terrorista, né? Você tem muito terrorista que entra em escola matando todo mundo porque ele quer fama. E aí tem uma discussão que eu acho seríssima de dizer, não vamos reportar, não vamos dar o nome do sujeito, que isso é uma maneira de desestimular o sujeito que acha que se ele entrar num colégio e matar 20 crianças, ele vai ter fama. Então você já avisa, não vai ter. Olha, Alexandre, isso que você fala é importante porque joga... à luz uma discussão aí, porque a imprensa ela sempre trabalhou com materiais vazados. Isso. Inclusive por parte do Ministério Público, inclusive com relação com agente a Lava Jato. Que vai e vaza um documento que é confidencial. Então você não acha que a partir do momento que se condena... Não, com anuência, inclusive, do próprio juiz. Exatamente. Só que hoje em dia... Você não acha que a partir do momento que se condena, então, esse tipo de prática, não pode abrir um precedente perigoso de limitação do trabalho da imprensa? Essa discussão é que eu acho que a gente tem que ter. Por quê? Porque antigamente você tinha filtros diferentes do mundo das redes sociais de hoje. Hoje, qualquer um de nós aqui com milhares, milhões de seguidores, você cria um fato, às vezes, com menos filtros do que a imprensa tradicional, pro bem ou pro mal, tinha antigamente. Quando o iPad, deixa eu só fazer um parênteses rápido, quando o iPad foi lançado em 2010, o Steve Jobs, ele mostrou pela primeira vez o iPad, ele mostrou já com o aplicativo do New York Times, do Washington Post, de alguns grandes jornais, e aí ele falou uma coisa que na época eu mesmo não entendi, muita gente não entendeu, que ele falou o seguinte, isso aqui é porque eu quero ajudar a salvar a imprensa tradicional, porque eu não quero viver numa nação de blogueiros. Aí eu na época falei, que história é essa que o Steve Jobs está falando? Isso em 2010, né? Ele falou, mas que dinossauro, um cara que eu achava tão vanguardista, falar uma bobagem dessa. Em 2020 eu comecei a entender o que o Steve Jobs falou. Ele já estava preocupado com a falência da imprensa. Com a falta de filtro. Da extrema imprensa! Isso, da extrema imprensa. Um termo que eu já usei muito e que hoje eu me arrependo. A semana também foi marcada pela homologação do acordo de delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, homologou o acordo de delação premiada entre o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e a Polícia Federal. As negociações sobre a delação vinham sendo tratadas desde o início do ano. A decisão de Fachin vai de encontro ao posicionamento da Procuradoria-Geral da República. O procurador-geral, Augusto Aras, já tinha se manifestado de forma contrária à medida e disse que irá recorrer da decisão. O Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro, que investiga o ex-governador, também tinha apresentado resistência à delação. Como forma de receber o benefício, Cabral recorreu à Polícia Federal. A delação premiada precisou da liberação do STF, porque incluiria magistrados e outros políticos. O ex-governador se comprometeu a devolver aos cofres públicos 380 milhões de reais recebidos como propina enquanto esteve no mandato. A Polícia Federal não estabeleceu quais benefícios serão concedidos a ele. Cabral está preso há 3 anos e já foi condenado 13 vezes pela Operação Lava Jato. As penas já somam mais de 280 anos de prisão. A decisão foi analisada em Os Pingos nos Is. Diga lá, Augusto Nunes, nem se reduzir pela metade, ainda sobrariam 140 anos de cadeia para o Cabral. Bom, eu acho que ele está fazendo isso também, o Sérgio Cabral, para tentar beneficiar a mulher. Ele que também enfrenta acusações pesadíssimas, aí já foi condenada em alguns casos. Ou está em prisão, esteve sob o regime de prisão preventiva e saiu, enfim, está complicadíssimo. O Sérgio Cabral, ele tem que fazer uma delação bem abrangente. Espero que o ministro Fachin tenha constatado que o Sérgio Cabral não está fazendo uma meia delação premiada como foi a do Joesley Batista. Ele não só tem muita coisa a dizer sobre o poder judiciário, por enquanto praticamente intocado, como também agiu em parceria com o Lula e a Dilma. Eles foram parceiros políticos e roubavam ao mesmo tempo.
Roubavam ao mesmo tempo. Não eram quadrilhas diferentes, né? Eles podiam agir com autonomia ali, mas é muito provável que o Lula soubesse várias coisas do Sérgio Cabral. Lula não vai fazer delação premiada. E o Sérgio Cabral sabe muitas coisas do Lula e da Dilma. Se ele contar o que sabe sobre esses ex-presidentes e o que sabe sobre o judiciário, está de bom tamanho. Agora, como é que pode haver ministros do Supremo que ainda se opõem ao Instituto da Delação Premiada ou que tentam emascular aí esse instituto, quando só neste caso aqui serão recuperados 380 milhões de reais. Olhem só que ponto chegou a roubalheira no Rio de Janeiro. O Sérgio Cabral, aliás, começou a roubar, isso aí, confessou já, começou a roubar na primeira semana do governo, nesse esquema. Já roubava quando era presidente da Assembleia Legislativa, roubou como senador e roubou demais como como governador do Rio e seguiu roubando com o seu sucessor Pezão. Pois bem, se só ele está devolvendo 380 milhões, imagine quanto ele roubou. Como é que alguém, repito, pode ser contra o uso da delação premiada, como vem fazendo há tempos e com pleno sucesso a Operação Lava Jato? Pois é, brincadeira, né? Então, já vejo apostos no microfone Jovem Pan em Brasília. Vou dar boa noite para José Maria Trindade. Boa Tudo noite, certo, Zé? A história é a seguinte, não há nada mais perfeito na legislação atual do que a delação premiada. A minha previsão é de que a delação premiada, daqui a anos, né, porque uma lei nova é assim, é aplicada em cadeia e depois, evidentemente, passar aqui pelos principais tribunais superiores, esta delação premiada será aplicada nos municípios com o delegado pegando um ladrão de galinha e quando o ladrão de galinha foi roubar essa galinha, lá encontrou ou provas ou indicações de crimes graves. Então isso será uma nova modalidade no Brasil, né? É inadmissível, impossível você pensar em tortura e a investigação, ela cria junto com a sociedade novas regras e novos atalhos. E a delação premiada, você tem toda a razão, Augusto, não entendo quem pode falar mal disso. A delação de Sérgio Cabral, ela tem que ser aprovada aqui pelo Supremo Tribunal Federal, porque o Sérgio Cabral colocou ali deputados, senadores, ministros e até ministros dos tribunais superiores aqui. Não fosse isso, essa delação seria aprovada lá na Justiça do Rio de Janeiro. E exatamente com a Polícia Federal, porque envolve contornos novos. Isto é uma negociação. Augusto falou muito bem, pode ser uma proteção à mulher, né, aos filhos que também lidaram na política, um filho dele foi deputado estadual e, evidentemente, proteção também a ele na prisão. Não vejo o Sérgio Cabral solto depois de tantas condenações, mas pode ser que ele consiga, através desse acordo, que ele cumpra a prisão num local mais acessível para a família ou num local melhor, mais seguro para ele. Mas eu não vejo a possibilidade do Sérgio Cabral não cumprir 30 anos. Augusto, essa sua avaliação aí desse roubo generalizado, iniciado junto com o governo Sérgio Cabral, ele, em um certo depoimento, ele disse que era viciado em dinheiro. Isso faz lembrar muito a história da Imelda Marcos, a ex-primeira-dama da Filipina, que fugiu e deixou para trás tudo que não podia levar e deixou uma coleção de 3.000 pares de sapato. 3.000 pares de sapato. O que quer, tudo bem, toda mulher gosta de sapato, de bolsa, mas o que quer uma pessoa com 3.000 pares de sapato? É muito sapato, ela só tem um par de pés, né? Então, parece uma ganância que vai crescendo. Por que o Sérgio Cabral precisava de tanto dinheiro? Não precisava, como ele falou mesmo, é o gosto pelo banditismo. E o bandido não tem essa história, o bandido maior e bandido menor. Tudo é bandido, quem rouba uma galinha ou quem rouba um carro de luxo, ou quem rouba as pessoas, como roubou o Sérgio Cabral. Esse acerto aí, esta delação premiada, eu acho importantíssima, porque, primeiro,
só foi aceita porque apresentou novidades. E vamos ver exatamente quais são as novidades e quem são os superiores que têm foro privilegiado, senão a delação não viria exatamente para o Supremo Tribunal Federal, né? E a devolução de mais de 380 milhões de reais, quase R$500 bilhão, é muito dinheiro e é bem-vindo aos cofres públicos. E imagine, o Sérgio Cabral tem muito mais escondido por aí, mas é uma fatia importante. Então, uma delação importante, fechada pela Polícia Federal, e não acredito que seja em troca de liberdade para o Sérgio Cabral. É importantíssima, mais um argumento em favor da delação premiada como usada hoje e ajuda a derrubar, com esse dinheiro recuperado, essa tese falaciosa aí de que não pode fazer acordo com alguém preso, né? Isso aí é uma forma de tortura, aquela conversa fiada que a gente ouve no Supremo Tribunal Federal, né? Eu lembro a frase do Gilmar Mendes: temos um encontro marcado com as prisões alongadas de Curitiba. Pois bem, se ele não estivesse preso, você acha que ele ia contar essas coisas que está contando? Se ele saísse, se ele tivesse a perspectiva de esperar em liberdade, julgamento, ele não contaria, muito menos devolveria o dinheiro. Agora, eu gosto desse tipo de vício aí que o Zé mencionou, né? É ótimo. Além da Imelda Marques, sempre me ocorre, quando alguém conta um vício extravagante, o caso do Michael Douglas, filho do Kirk Douglas, aliás, que morreu. Nos deixou, né? Nos deixou um grande ator, uma grande figura, maravilhosa, aos 103 anos, muito bem vividos. Me lembro de uma festa do Oscar em que ele fez flexões, ele tinha quase 90 anos, fez flexão no palco para mostrar que estava muito bem. Mas, pois bem, o filho dele, igualmente criativo, casado com a Catherine Zeta-Jones, uma mulher lindíssima. Aí descobriram que ele tinha tido casos aí fora do casamento e ele alegou que era viciado em sexo e se internou. Isso é que é criatividade. Impressionante. Para escapar do castigo doméstico. Impressionante. Agora, quando vocês citam essa questão das críticas de alguns ministros do Supremo, a elasticidade, né, das prisões, muito tempo, e também das delações premiadas, algo que a gente pode constatar, o Augusto e Zé, com total clareza, é que a exceção de um ou outro aqueles comunistas mesmo, né, como o Vacari, o Delúbio, aqueles que não abrem a boca de jeito nenhum e tal, soldados mesmo, né, quase todos os outros aceitaram o instrumento da delação premiada porque ninguém quer passar uma vida inteira na cadeia, né? Na quinta-feira, Jair Bolsonaro anunciou a 5ª troca ministerial em pouco mais de um ano de governo. O presidente Jair Bolsonaro nomeou Rogério Marinho ministro do Desenvolvimento Regional. Ele substitui Gustavo Canuto, que foi exonerado nesta quinta-feira. Segundo o governo, a saída ocorre a pedido de Canuto, que agora vai assumir a presidência do Dataprev, estatal responsável por processar dados relativos a aposentadorias. Em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, Bolsonaro explicou as trocas. O Canuto recebeu, na verdade, uma missão. Canuto, dá para você resolver esse assunto lá no Dataprev? Sem problema, tá para lá e tá indo, entrando. Então o Rogério Marinho, tenho certeza que ele fará um brilhante trabalho e dará continuidade ao trabalho feito pelo Canuto. Gustavo Canuto terá a função de ajudar a reduzir as filas no INSS. Hoje existem 1.300.000 pessoas aguardando há mais de 45 dias a análise de pedidos de aposentadorias e benefícios. Rogério Marinho é filiado ao PSDB, tem bom trânsito entre os parlamentares e foi o principal articulador da reforma da Previdência aprovada no ano passado. A mudança no Ministério do Desenvolvimento Regional ocorre em ano de eleição municipal e a pasta controla recursos de interesses de prefeitos e parlamentares. Rogério Marinho agora estará à frente, por exemplo, do Bolsa Família e do Minha Casa Minha Vida. Ele também será o responsável por destinar verbas para obras de saneamento e moradia. No lugar de Marinho, na Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, assumirá Bruno Bianco, que até então era secretário adjunto. Com a mudança no desenvolvimento regional, Bolsonaro já fez 5 trocas na equipe ministerial desde o início do governo. As mudanças na esplanada dos ministérios foram comentadas por José Maria Trindade no Jornal da Manhã. Sabe quando o sujeito ganha uma Ferrari e não sabe dirigir? É exatamente o que aconteceu.
Gustavo Canuto pegou um super ministério aqui na Esplanada, um ministério que reuniu duas potências, o Ministério das Cidades e também o Ministério do Desenvolvimento, o Desenvolvimento Regional, que inclui a integração. O Ministério da Integração, ele tem verbas e lida com as verbas parlamentares, com as emendas parlamentares, e tem verbas de investimentos, interlocução e dinheiro para os estados e para os municípios, para você ter uma ideia da potência desse ministério. Já nas cidades, é o ministro que faz a prevenção de catástrofes, investimentos em infraestrutura, ou seja, um canhão político que nem era usado. Ninguém conhecia o Gustavo Canuto antes desta demissão e ele se escondeu, achou que ali, escondidinho, sem chamar a atenção, continuaria no governo. Mas não foi bem assim. Há reclamações do Congresso Nacional e de aliados do presidente Jair Bolsonaro. Tudo bem que os partidos não nomeiam mais aqui na esplanada dos ministérios, mas também um ministro de uma potência assim não pode ficar escondido. Rogério Marinho não, é um iniciado. Ele foi deputado do PSDB e se revelou um grande articulador ali no Congresso Nacional, Câmara e Senado durante a reforma da Previdência. É isso que se espera do Rogério Marinho, uma interlocução maior com os aliados do presidente Jair Bolsonaro e já uma preparação aí para futuros voos maiores na disputa de 2022, ou seja, interlocução e, evidentemente, investimentos, que a linguagem aqui vai muito pelo dinheiro, né? Investimento e verbas para os estados e para os municípios aliados. Esta é a nova estrutura. E aí, para não deixar o Gustavo Canuto na chuva, ele vai para a estatal Dataprev, que faz ali a área de informática do governo, principalmente do INSS, não é só do INSS. Portanto, uma mudança que já era esperada diante das reclamações dos políticos aliados do presidente Jair Bolsonaro. Não é uma bandeira branca e um sinal para o presidente da Câmara, não, viu? Você acompanhou aqui a Semana da PAN, um resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até mais.